Sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fe Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março. Estamos aqui para falar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, com as nossas carteiras, nos mercados, falar um pouquinho da nossa visão para essa semana que começa hoje. A gente teve aí uma semana agitada, né, com o imposto sobre exportação sendo criado aqui no Brasil, a volta da remuneração dos combustíveis, lá fora os mercados melhorando, apesar de indicadores de atividade fortes, e a Bolsa aqui se distanciando das demais bolsas mundo afora por conta dos ruídos políticos, né? As petrolíferas júnior sofreram bastante. É provável que o Congresso derrube esse imposto, né? É um imposto perigoso sobre exportações. Só países como a Argentina e outros têm esse tipo de imposto que onera um setor que está indo bem, que está dando certo, e tem um risco grande disso aí, se pegar, acabar afetando outros setores como mineração, o agro, enfim. A semana que começa é uma semana repleta de indicadores. Nós vamos ter payroll na sexta-feira, nós vamos ter o presidente do Fed falando para o Senado, falando para a Câmara essa semana. O Fed falaram na semana passada que talvez precise aumentar um pouco mais o juro. As apostas já começam a se concentrar em mais uma alta de 0,5%. Na China foi o destaque na semana passada, com dados de atividade bastante forte. O anúncio do PIB da China de 2022, que foi de 3%. O partido também se reuniu no final de semana para traçar algumas diretrizes para a economia para 2023. Eles traçaram uma meta de crescimento de 5%. Frustrou um pouco as expectativas do mercado. Há quem diga que eles estão colocando uma meta mais baixa para poder superar. Lembrando também que esses 5%, tendo em vista que a base é uma base bem maior, equivale àqueles 8, 9 que a China crescia anos atrás, né? Falaram também que vão injetar aí mais 230 bi nos mercados. Eu acho que a China é um player importante e talvez seja um dos grandes destaques aí em 2023. A única coisa que nos preocupa com relação à China é a questão geopolítica, né? Estados Unidos ainda com algumas medidas restritivas para as empresas chinesas, querendo dificultar a divisão de tecnologia das suas empresas com as empresas chinesas, eventuais problemas em Taiwan, com receio de uma invasão chinesa. Esses são os problemas que a gente vê lá para a região da China também durante esse ano. Vamos ter uma semana também cheia aqui no Brasil. O ministro Haddad pretende avançar com o arcabouço fiscal antes da reunião do Copom do dia 21 e 22, talvez como uma forma de pressionar o Copom a baixar juros, né, mostrando que fizeram pelo menos parte do dever de casa. Eu não estou muito otimista com o que imagino que saia. Eles vão focar mais nas receitas do que no corte de gastos. Mas, enfim, o mercado está muito massacrado, distorcido, e talvez a gente se surpreenda com o que vem aí pela frente. Também deve sair essa semana o Desenrola, que é o programa do governo de renegociação de dívidas. Tem outro desafio grande para enfrentar, que é essa questão aí do ministro das Comunicações, do União Brasil, um partido que deveria ser um partido importante para a base do governo, que já é uma base que ainda não foi nem testada, e conseguiram-se as assinaturas para instaurar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, né? Coisa que o governo não queria, e com assinatura de membros dessa suposta base. A semana foi uma semana de baixa, né? Todo o mercado americano subindo, as bolsas brasileiras caindo, a Bovespa caiu 1,8%. Nossos fundos também sentiram. Aquários menos, porque ele está mais exposto em Nova York, então Aquários caindo 0,44%, os corpos 1,74%, contra 1,8% da Bolsa. Está conseguindo ganhar um pouquinho da Bolsa essa semana. Fraqueza aqui no Brasil contra uma força até que meio inesperada na Bolsa Americana. Destaques da carteira semana passada: Irani, empresa exportadora de celulose. Kepler Weber, também empresa do agro, que a gente acredita bastante, e Indústrias Home, bens e serviços, que a gente gosta bastante. O negativo, como eu falei, as petrolíferas júnior, 3R, PRIO, e o Banco BTG, que continua sofrendo por conta de problemas de inadimplência, desencadeados aí com a questão de Americanas. Acho que é importante a gente ficar atento com relação a essa estratégia desse governo. Atos que são impopulares, eles procuram jogar para debaixo do tapete. Se essa estratégia fosse uma estratégia que desse certo, né? Foi assim com relação ao BC e também com relação a essa questão dessas joias. Uma semana importante lá fora, como eu já disse, nós vamos ter Powell falando, vamos ter payroll na sexta-feira, e isso aí vai indicar se a gente realmente está retomando aí a trajetória de alta,
testar de novo os 4.200, talvez até um pouco mais, ou se nós vamos trabalhar mais um pouco. Mas foi uma semana bastante positiva, Nova York está muito resiliente e aos poucos ela está conseguindo trilhar um caminho aí mais construtivo. O dólar do Brasil ele está pressionado também, o juro continua alto, o DXY, o dólar index, ele também cedeu um pouquinho semana passada, talvez ele retome a trajetória de baixa, lembrando que a nossa visão é uma visão de baixa para o dólar index, o dólar frente às moedas do mundo afora, e se isso acontecer, o real também deve se beneficiar, talvez em menor escala, porque ele tem todos esses rumores políticos aqui, esse barulho que Brasília faz, mas se o dólar index voltar a cair, isso é positivo para os países emergentes, isso é positivo para a Bolsa Americana, isso é positivo para a China e também é positivo para o Brasil, dependendo do que acontecer em Brasília, de como forem esses ruídos que vêm de lá. Né? O fluxo aí do finalzinho de fevereiro e começo de março, ele refletiu um pouquinho o descrédito, né, que o investidor estrangeiro acabou tendo, ele tomou uma ducha de água fria com os recentes posicionamentos do governo. Né? Eu acho que esse imposto sobre exportação ele é muito ruim, ele é um sinal de mudança de regras. A criação desse imposto sobre exportação da forma como foi, se assemelha às coisas que acontecem na Argentina, em outros países de terceiro, quarto, quinto, sétimo mundo, e acabou invertendo um pouquinho o fluxo. E eles acabaram tirando dinheiro nesses últimos 10 dias. Para que, se realmente a Bolsa Americana retomar, a gente consiga tomar proveito, né, desse ciclo. Brasília não nos atrapalhe muito. Com relação ao fluxo de FIAs e FINs, eles continuam tendo resgates, né? Diminuiu um pouco o ritmo na semana passada, principalmente nos FIAs, mas seguem os resgates, então aqui não tem grandes novidades, o quadro não mudou muito. Isso aqui, infelizmente, evita que a gente tenha mais consistência nos movimentos aqui da Bolsa. A gente tem uma semana cheia pela frente, com indicadores importantes, vamos prestar atenção no que o Paulo tem para falar, tanto no Senado como na Câmara, vamos ficar atento a como vai vir o payroll na sexta-feira, nós temos IPCA também na sexta-feira, que é um dado importante para balizar como vai ser a decisão do Banco Central no dia 21. Vamos ter alguns insights, ou talvez até o anúncio do próprio arcabouço fiscal. Uma boa semana para todos. Semana que vem.